Amém. Nós teremos batismo amanhã, segunda-feira, lá em Brasileia. Fica 67. Depois de Brasileia, quilômetro 67, quem vai para Assis Brasil, lá no Irmão Gileno. E esse convite é estendido aqui, para a igreja aqui. Quem quiser ir, está à sua disposição. Nós vamos sair amanhã cedinho, e o batismo vai ser realizado à tarde. Teremos um culto e após o culto o batismo. Almoçaremos lá. Correto? Quem quiser ir, é só se prontificar a sua viagem para lá e ganhar a estrada. Amém? Nós vamos se pôr de pé, por favor. Salmos número 96. Convite a toda a terra para louvar e temer ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Dai ao Senhor, ó famílias, dos povos, dai ao Senhor glória e força. Adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele, todos os moradores da terra. Alegrem-se os céus, e regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude. Todos. Ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Deus abençoe a sua palavra e também com ela abençoe as nossas vidas. Amém? Poder assentar pelo momento, por favor. Agora eu queria só dar uma pequena reflexão nesse verso 13. Ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. É uma resposta dada a todos.
ao mundo inteiro a veracidade do que é Deus, mostrando a sua profundidade, a sua habilidade, a sua firmeza e a segurança da eternidade, mostrando que Ele é um Deus eterno acima de todas as coisas. Que em verdade, tudo que existe, subsiste e foi criado, tudo foi para Ele, por Ele e é dele. Com isso daí, ele está mostrando a realidade do que vai acontecer, do que acontecerá, dando a todos um entendimento de ter temor diante dele, respeito e consideração, e procurar da melhor maneira praticar as boas obras. Porque em verdade todos vão estar diante dele para ser julgados. Ele julgará. Quando ele for julgar, ele não vai julgar o mundo através de ninguém. De ninguém. Ele julgará por meio da sua verdade, que é a sua palavra, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele julgará. Não me importa quem quer que seja, tem que passar por esse procedimento, atender este anseio da palavra. Ou agora, ou mais tarde, lá no trono branco, no julgamento, mas tem que ser julgado. É por isso que nós podemos observar que ele não pode mudar a sua maneira. A sua primeira maneira continua sendo a sua primeira maneira. E a sua decisão foi essa: julgar os povos, o mundo, através da verdade. Então isso nos leva a lembrar quando o nosso próprio Senhor disse: eu sou o caminho e a verdade. Ele é a verdade. E ele sendo esta verdade, feliz será para aquele que está sendo julgado por esta verdade hoje, que não passará no julgamento naquele dia diante da verdade. Hoje nós somos julgados pela verdade para salvação, para vida eterna, para segurança eterna. Através dela nós estamos obtendo o quê? A graça e a sua misericórdia. O julgamento de Deus hoje, ele está sendo através da sua compaixão. Por isso que aqueles que são julgados pela verdade hoje, eles adquirem experiências, conhecimento, maturidade, revelação
e segurança eterna. Para quê? Para que então eles possam ser aptos para poder julgar. Então você vê a diferença hoje destas pessoas que são julgadas pela verdade, através da verdade hoje. Elas estão sendo julgadas para esse fim. Para este fim. Para que então elas possam estar junto com ele naquele dia para julgar. Essa é a diferença. É a verdade que diz assim. São Paulo falando a respeito disso, que não era Paulo, era o Espírito Santo na boca de Paulo. Ele disse estas palavras: vós, tendo demanda entre vós mesmos, e levais uns aos outros a juízos para serem julgados. Por acaso não há entre vós homens dignos de julgar? Porque levam a ímpios. Não sabeis que vós também hão de julgar os anjos? Quanto mais o mundo. Você viu aí? Então nós temos o suficiente para sobreviver e para viver inteiramente, abrangentemente falando, sob a tutela da verdade hoje, sob uma sujeição, para não precisarmos de levarmos ou sermos julgados naquele dia. Desde que nós reconhecemos a nossa posição como filhos. Como filhos. É um entendimento que Deus deu a cada um dos seus pequeninos, que é uma sabedoria divina, para poder reconhecer o seu lugar na palavra, para poder viver e agir e atuar através da mesma, que é o próprio Deus vivendo na sua vida. Então, uma pessoa que ignora isto dentro ou no nosso meio, ele não tem esse mistério desvendado na sua vida. Porque é um mistério, é uma sabedoria divina que Deus deu para seus filhos por sua boa vontade, revelando-se a si mesmo a cada um deles, para cada um ter essa maturidade de reconhecer o seu lugar, tomar a sua posição, que em verdade não é você que toma ela, Deus toma ela por você. E você assume aquele lugar com amor, com carinho, com dedicação, com prazer. E Deus dá a você alegria e gozo e júbilo naquilo.
que te leva a estar entusiasmado com a verdade. Correto? Que Deus nos ajude. Para que então nós não chegamos a esse ponto de esquivar-nos da verdade, retroceder-nos da verdade, a pensar que estamos fazendo a vontade da verdade. Porque a pior coisa que pode existir para esse crente é isto: é recuar da verdade pensando que está fazendo a vontade da verdade. Porque ele é cego, não tem revelação. Deus não revelou a ele, porque a revelação é a maturidade do cristão. A revelação é o poder imbatível, que não tem nada que pode se comparar a isto. É a revelação. E a revelação é um claro entendimento da verdade. Correto? E você sabe que a verdade é que está te julgando hoje, para não ser julgado amanhã ou depois. Não adianta você pensar ou tentar enganar a você mesmo, pensando que não tem problema, não tem importância, não faz mal. Ao ouvir conselhos, palavras, ensinamentos que não tem nada a ver com a verdade. Não me importa o quanto seja essa pessoa santa, crente. Você está sendo enganado por ela. O julgamento é um julgamento. E esse julgamento, quem julga é aquele que tem direito e o poder de julgar. Quem tem poder, manda. Quem tem juiz, obedece. Isso é verdade. Este é o verdadeiro julgamento que nós passamos pela verdade, através da verdade. Deus nos abençoe, amém? Sob o som somente, Claire, por favor, nós vamos inclinar nossas cabeças em reverência à palavra de Deus, e nós receberemos a nossa porção, amém. Senhor Deus, ajude-nos, que o mesmo Espírito que o Senhor trouxe esta palavra da verdade, possamos estar possuídos dele também, no nome de Jesus Cristo, amém. Deus continue nos abençoando, amém. Nós vamos se pôr de pé em reverência à palavra, vamos ler Apocalipse 3, leremos o verso 1.
E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Senhor Deus, abençoe a sua palavra e também com ela acrescenta as tuas bênçãos em nossas vidas. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos, por favor. Já posso ouvir o som da vitória, o hino divino que soa na glória dos anjos cantando ao Rei, dos anjos louvando ao Rei. Pois em Belém já nasceu o Senhor, o Cristo, o Rei, o nosso Redentor, o Príncipe da paz, que da eternidade é o Pai. Veio aqui e se entregou por seus filhos, que grande amor. Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus. Não foi por sangue de homem algum que alcancei de Deus a salvação. Sangue animal de cordeiros ou bodes não concediam perfeito perdão. Foi necessário o sangue de Deus para pagar todo o pecado meu. Cristo sofreu, se entregou para comprar você e Que grande gozo invade meu ser em saber que, mesmo sem merecer, o grande Deus quis me salvar, e assim morrerei em meu lugar. Antes que o mundo pudesse ser feito, Deus já tinha em mente o Cordeiro perfeito. Foi Cristo que veio aqui e fez a obra por mim e por ti. Quando o inimigo tenta me deter, na cruz me firmo e posso obter graça e perdão, força e fé para vencer. Não foi por sangue de homem algum que alcancei de Deus a salvação. Sangue animal de cordeiros ou bodes não concediam perfeito perdão. Foi necessário o sangue de Deus para pagar todo o pecado meu. Cristo sofreu, se entregou para comprar você e eu. Cristo sofreu, se entregou para comprar você e Amém, amém.
graças a Deus. Foi necessário. Sangue de Deus, né? Agora, nós estamos lendo, fazendo um estudo dessas eras da igreja, e estamos nesta era. Eu estava pensando sobre isto, vendo como que Deus tem sido muito gracioso. Ele tem, como sempre tem feito, nós podemos ver, através das 4 eras antes, ele tem entrado e mostrado, como também nesta era, que ele é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. O mesmo Deus, que foi o mesmo quando fez os céus, a terra, os mares, criou tudo e continuou sendo ontem, hoje e para sempre, dando a manifestação dos seus maravilhosos atributos de um único Deus verdadeiro no meio da sua igreja, através das 7 eras, nos seus mensageiros, com o seu próprio Espírito. Mombrana mostra nessa mensagem a 5ª era, que é a era em que nós estamos estudando. Ele está falando aqui como que Deus tem sido misericordioso, manifestando, revelando a si mesmo no meio da sua igreja, através dos seus mensageiros, a cada um de nós. Estava pensando, esse Deus tão grande, ele tem se diminuído na sua grande, tremenda humildade e simplicidade, de chegar, descer no nosso meio e ser como um homem, como um de nós, para que nós pudéssemos ter, no menos assim, um leve conhecimento na nossa mente, os nossos pensamentos, pensar o que é Deus. O que é Deus? Para nós chegarmos a este lugar de reconhecer qual é a nossa posição e a altura em que nós estamos, para podermos ver, através do próprio Deus no nosso meio, conosco e em nós, a sua manifestação. Continuando, o profeta disse: uma vez mais, como nas 4 eras anteriores, o Espírito está revelando para nós o nosso misericordioso Senhor. Revelando para nós o nosso misericordioso Senhor. Apresentando seus maravilhosos atributos. Esta vez, enquanto ele se acha no meio da igreja, o vemos como aquele com 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sabemos quem são as 7 estrelas, porém teremos que descobrir a que os 7 Espíritos se referem. Entende? Nós temos em mente, no coração, na alma, porque quando fala baseada
em você, em mente, isso quer dizer na alma, dentro do seu coração. Agora você pode ter em mente um pensamento errado, desde que você tenha uma alma errada em você. Os seus pensamentos, a sua mente é errada, porque essa alma é errada. Você não pensa com seu cérebro, você pensa com a sua alma, dentro do seu coração. Agora imagine você tendo uma velha alma, que tipo de mente, de pensamento que você tem a respeito da palavra de Deus? Pare bem, medite nisso. Por isso que o irmão Branham está dizendo aqui, que ele está apresentando seus maravilhosos atributos. E esta vez, quando ele se acha no meio da igreja, e vemos aquele com os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E você vai ver que quando uma pessoa ele aceita o mensageiro com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu espírito, com todo o seu entendimento, com todo o seu pensamento, por Deus, é claro que o mesmo efeito que está causando em cada mensageiro que traz a mensagem, aquele que o recebe, ele recebe os mesmos efeitos. Não tem jeito de você receber um efeito diferente. Se você receber, você não tem a mesma alma que tem o mensageiro. Você não tem. A alma e o espírito, eles são um. É a natureza de Deus. E a natureza de Deus é a essência dele. É o conceito dele. É por isso que você vê as divergências que tem no meio do povo. As contendas que levanta. Você entende? Porque quem tem a mesma alma de Deus, tem o mesmo pensamento de Deus. Tem a mesma natureza dele, a mesma visão. Ele revelou-se a si mesmo a você, dando a você a fé dele. E nós temos aprendido que fé é visão, fé é revelação. Não é mesmo? Por isso que as pessoas às vezes não concebem o que deveria conceber. Não aceita. São a minoria. Não tem a mesma alma. Não tem o mesmo espírito. Não tem o mesmo pensamento. Por isso que o apóstolo São Paulo, ele disse estas palavras: o homem natural não pode entender as coisas espirituais, porque ele parece loucura. É uma loucura você aceitar uma coisa dessa, meu filho, minha filha.
É uma loucura, esse pastor está louco. Não, você pode ir com ele até uma altura, mas dali para frente não vai mais não, porque ele ficou louco. Não aceite. E as coisas, elas são parecidas uma com a outra. São bem parecidas. Que se possível fora, enganaria até os eleitos. Bem parecida. Mas só parece, mas não é espiritual. Não é sobrenatural. Não pode compreender as coisas do espírito. Lhe parece loucura. Mas aquele que é espiritual, ele compreende bem tudo. E de ninguém ele é discernido. Porque quem compreendeu a mente de Cristo para que possa instruir? Mente é pensamento. Pensamento de Cristo. Alma de Cristo. O Espírito de Cristo. Ele virou e disse, mas nós temos a mente de Cristo. É desse jeitinho que é a coisa. Porque compreender não é aqui. Ver não é com os olhos. Entender não é com a cabeça. É com a alma. Aquilo que é revelado dentro, ninguém tira. Porque quando somos revelados, nós temos temor. Nós temos respeito. Nós consideramos. Obedecemos. Você não é obrigado a concordar comigo com tudo. Você concorda com o que você quiser. Você tem o direito de concordar e tem o direito de desconcordar. Isso é verdade. Agora, quem está aqui no altar, no púlpito, não é você. É aquele que Deus comissionou para estar. Entende o que eu digo? Se Deus colocou essa pessoa aqui, Deus é responsável por ela. Você vai ver que esses 7 mensageiros foram chamados estrelas. Essas 7 estrelas, elas estavam onde? Na sua destra. Que quer dizer poder, domínio, governo, autoridade. Eles estavam sob o domínio de Deus. Esse 7 espírito não é que Deus é 7 espírito, é que Deus é um espírito que estava em cada um dos seus mensageiros, em cada tempo. Nas 7 eras da igreja. Ele manifestou-se em sua estação própria. Não na estação do mensageiro, na estação de Deus. Não na estação da igreja, na estação de Deus. Não no tempo do mensageiro, no tempo de Deus. Certo? Então veja, essa mesma frase é encontrada 4 vezes no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 4.
e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Apocalipse 3, verso 1. Isso diz o que tem os 7 espíritos de Deus. E Apocalipse 4, 5. E do trono saía relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 espíritos de Deus. Apocalipse 5, 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então você viu aí? Deus não tem 7 pontas. Deus não tem 7 olhos. Deus não tem 7 espíritos. Ele tem um só. Um olho que tudo vê. Foge-te da aparência do mal, disse o profeta Paulo. E há um provérbio que diz: gente, parede tem ouvido, mato tem olho. Você pensa que você faz as coisas escondida, você não faz. Há um olho que tudo vê. Aí depois vem. E quando você vem acertar, você vê como você vem acertar. Você não tem que vir por segundas pretensões, não. Não vem com segundas pretensões, que você não engana mesmo. Há um ouvido que tudo ouve, há um olho que tudo vê. Olha aquela cara de santinho. Aquela cara de santinho. Deus tem o seu Espírito enviado por toda a terra. Para começar, sabemos com certeza que esses versículos não estão ensinando uma doutrina nova contra João 4, 24. Deus é um Espírito. Mas isso é semelhante à primeira carta de Paulo aos Coríntios 12, do verso 8 ao 11, onde encontramos um Espírito manifestando-se em 9 maneiras. Então nós já temos aprendido aqui. O próprio salmista Davi, no seu salmo número 1, ele diz: bem-aventurado é o homem, ou seja, o varão, que não anda no caminho dos ímpios, não anda segundo o conselho dos pecadores, dos escarnecedores, dos ímpios, não anda segundo o conselho dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, não se assenta na roda das mesas dos escarnecedores. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e medita nela de dia e de noite. Aí ele disse: são como a árvore plantada juntos a ribeiros, no plural, falando de muitos, de uma água, falando de uma só, singular. Esse varão, ele diz: bem-aventurado é ele. É uma pessoa inteiramente separada, e o mistério da separação dele é o lugar que ele foi plantado, que ele nasceu, que ele está sendo cuidado, cultivado. Ele nasceu de um espírito.
Porque esses ribeiros, não quer dizer Ribeiro Batista, Ribeiro Presbiteriano, Ribeiro Tabernáculo da Fé, Ribeiro fulano de tal, Ribeiro cigano, não. Isso quer dizer novos dons saindo do mesmo Deus, correndo junto com esse crente através dos novos frutos do Espírito que está fluindo dele. Vê? Esse crente ele tem que ser diferente, ele não pode ser como qualquer crente, que anda de qualquer jeito, empurra as coisas com a barriga e acha que deve ser feito segundo a vontade dele. Para começar, Deus já te convenceu para aquilo dali, já te revelou aquilo dali, através do seu próprio Espírito que habita em você. Ele mudou a sua dieta, a sua natureza. Agora seu comportamento não é duvidoso mais, o seu comportamento é um comportamento firme, estabelecido, edificado, nascido na rocha. Esse crente que vive de acordo com o dia, de acordo com o tempo, uma coisa, um dia é uma coisa, um dia é outra, você não conhece ele. Não conhece e conhece. Você não conhece e conhece. Não é assim, irmãos. Quando o Espírito de Deus está fluindo através de você, manifestando essas coisas através de você, é diferente. É diferente. Entende o que eu digo? Desse modo, sabemos que os 7 Espíritos de Deus significam que é um só, e o mesmo Espírito aparecendo de uma maneira setupla, 7 vezes. 7 vezes. E agora em Apocalipse 4, verso 5, esses mesmos 7 Espíritos são chamados de lâmpadas de fogo que ardiam diante do Senhor. Uma vez que João sempre usou apenas o símbolo do Velho Testamento, do Apocalipse, vamos ao Velho Testamento e encontramos em Provérbios 20, verso 26, que a alma, eu disse que a alma e o espírito é o mesmo, que é a vida. Ouça isso. Que a alma, na versão em inglês do Rei Tiago, lê-se o espírito. O espírito. O tipo de alma que você tem é o tipo de espírito que está te regendo, a natureza. Se é de Deus, aquilo que começou lá no princípio, ele continua até o fim. Se não é de Deus, aquilo há mudança. De vez em quando. Do homem é a lâmpada do Senhor. Esses 7 espíritos acham-se associados ao homem. João Batista, em João 5,35, foi chamado de uma candeia que ardia, que realmente deveria ser traduzida por lâmpada que ardia. Lâmpada que ardia. Agora eu digo a você, a lâmpada que arde em você é o Espírito de Deus vivendo na sua vida, que é amor divino. O amor divino em você, que te leva a amar as coisas divinas. Você é tão achegado às coisas de Deus que parece que as coisas do mundo para você não tem valor.
que o incrédulo olha, o crente morno olha, o crente natural olha, ele balança a cabeça bem e diz: não precisa ser desse jeito para ser crente. E não precisa mesmo. Para mim ser crente não precisa ser assim. Eu sou assim porque sou crente. Esse crente fantoja. Além disso, em Apocalipse 5, 6, os 7 espíritos são identificados como 7 olhos. Em Zacarias 4:10, porque quem despreza o dia das coisas pequenas, e daí? Se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel, clamando: graça, graça, graça a ela. Agora, as coisas pequenas para o verdadeiro eleito é esse velho mundo, irmãos. Você despreza isso daí para ficar com as coisas de Deus. Você despreza as coisas da carne para ficar com as coisas do Espírito. Você é aquele tipo de crente convencido por Deus. Você busca Deus em primeiro lugar, e as outras coisas na sua vida Deus acrescenta. Elas são secundárias. Eu sou casado hoje. Eu tenho mulher. Tenho uma esposa. Tenho filhos. Tenho netos. Mas eu vou dizer para você, se quando eu fosse solteiro eu tivesse a mesma experiência que eu tenho hoje, eu seria do mesmo jeitinho. Do mesmo jeitinho. Não mudaria. Para mim, na minha visão, é Deus em primeiro lugar. Qualquer outra coisa, para mim, é acrescentada. Se Deus me der, eu aceito. Se Deus não me der, eu não aceito. Eu sacrificar a maneira, a vontade de Deus por causa da minha vontade, eu seria um nécio, um insensato. O verdadeiro eleito não faz isto. Ele prefere sacrificar o dele do que a de Deus. É um direito que me cabe como um ser humano, como uma mulher, como um homem. É um direito que lhe cabe fazer a vontade sua. Você sabe qual é? Como uma brasileira, você pode cortar o cabelo. Você pode fazer isso, pode fazer aquilo outro. Como um brasileiro, você pode fazer trapaça, jogada suja. Isso aí é a sua vontade. É de um homem, de uma mulher, natural. Mas quando esse espírito dessa mensagem entrou em você, você despreza isso daí. Você rejeita essas coisas. Você deseja ser colocado em cima do cepo e ser tosquear tudo isso de você. Para não sacrificar a vontade de Deus. Porque todas essas coisas aqui perecerá, mas a palavra permanecerá. Essa voz vocês vão ouvir um dia. Porque quem vai me julgar naquele dia, no dia lá, é essa voz que eu estou pregando aqui.
Cada pregador tem que ter consciência e respeito e saber o que é que ele está pregando. Porque se você prega uma coisa sua, você vai pagar por aquilo que você pregou. Você vai ser julgado por aquilo. Você entendeu? Então, se você prefere sofrer, pagar um preço por amor à palavra, você é honrado, você é honrada, você é abençoado, você é próspero. Olha aqui, porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. O que ele viu? Os 7 olhos do Senhor. Na versão do inglês do rei Tiago, lê-se Zorobabel com aqueles 7. Eles são os olhos do Senhor. Isso daí é quando você recebe e aceita o mensageiro, e a mensagem do mensageiro com aquele espírito e aquela mensagem sendo um. Aquilo te aparelha, te molda, te corta, te tece. O seu caráter é absorvido no caráter da palavra. Por isso que você vê os resultados no indivíduo, no sujeito. Porque nós devemos ser como o Senhor. É o nosso desejo ser, não é mesmo? É muito evidente que a palavra, eles, refere-se a homens. A homens. Assim vemos que os olhos do Senhor, neste caso, são homens. São homens. Evidentemente, eles serão homens ungidos, cheio do Espírito Santo, pois o ministro de Deus não estão no poder de homens, mas do Espírito Santo. Juntando nossas descobertas escriturísticas, fica patente que os 7 Espíritos de Deus refere-se ao ministério contínuo do mesmo Espírito Santo nas vidas de 7 homens com os quais Deus se identifica muito intimamente. Quer dizer, intimamente é uma coisa que Deus fala boca a boca, como falava com Moisés, falava com Mombrana. Agora, se você é uma verdadeira pessoa, amante desta mensagem, você tem que amar o Senhor Jesus Cristo e amar tudo que Ele tem nos dado. Correto? Eles são seus olhos, eles são suas lâmpadas. Quem esses homens são? Pode facilmente ser visto, porque a frase seguinte o chamam de 7 estrelas, as quais já nos são conhecidas como as 7 mensageiros para as 7 eras. Quão belo é isto! Veja, a estrela foi destinada a refletir luz de noite, porque o sol se pôs. Exatamente assim, o mensageiro tipificado como uma estrela, para cada era tinha de refletir a luz do Filho. Todos eles fizeram isso pelo Espírito Santo.
E você vai ver, irmãos, que quando Deus manda esse mensageiro com essa mensagem, Ele manda para o mundo. Ele manda para o mundo. Porque o mundo é o campo. E no campo está semeado o trigo. E o joio, porque veio o inimigo e semeou o joio também. E quem puxa e chama e separa o trigo do joio é a mensagem do mensageiro. É a palavra do seu dia, que Deus enviou na sua estação, para aquele momento, para pegar os seus atributos daquela estação. Agora, quando o sobrenatural se manifesta, há um reavivamento. É como se houvesse assim removesse todas as coisas. E ali está junto todo tipo de semente. Vem junto. E aí ele nos traz todas essas coisas para aqui. E aqui a palavra faz a separação. Tirando de você o mundo. Tirando de você os desejos da carne. Os prazeres da carne. E aí você concebe. E quando você concebe, sua madre fecha. E quando sua madre fecha, não tem mais lugar para entrar outra semente. Não tem mais lugar para entrar outros genes. Já concebeu, e agora você é obrigado a produzir aquilo. E ali vem todos os frutos daquilo que você concebeu. Por isso que o próprio Jesus disse: pelo fruto conhecereis a árvore. E nós sabemos, você sabe como que a mensagem do dia é a verdade? Como que ela é a verdade? Como que você sabe que ela é a verdade? Sempre foi a mesma forma, ele nunca mudou. É a mesma. A mensagem, ela em si mesma vindica aquilo naquela semente, leva ao cumprimento, como ele fez nos dias de Adão, como ele fez nos dias de Abel, como ele fez nos dias de Abraão, como ele fez nos dias de Noé, como ele fez nos dias dos apóstolos da igreja primitiva. É o que ele faz hoje, a mesma coisa. Há uma ressurreição para essa verdadeira semente da palavra, porque ela tem algo dentro dela que não pode morrer, ela tem que viver. E essa palavra, sendo a verdade, ela é o sol, ela é a chuva que aquece aquela semente, o abençoa aquela semente, leva aquela semente a germinar, brotar, crescer e dar fruto. Isso é verdade. É a palavra, a primeira coisa que surgiu foi a palavra falada. Correto? Paulo foi o primeiro mensageiro e ele disse em Gálatas 1:8 que se qualquer anjo, qualquer mensageiro, qualquer vigário, não importava quem fosse, se ele anunciasse outro evangelho além do que Paulo anunciou,
fosse anátema. Paulo sabia que depois que partisse entrariam lobos cruéis, e ele sabia que o próprio Satanás podia aparecer como um anjo de luz, quanto mais seus ministros. Assim ele adverte que esse evangelho seria sempre o mesmo. Aleluia. Sendo um só Espírito, uma só lâmpada, um só olho, atuando em um só corpo. Esse corpo deve ser do mesmo jeitinho que a cabeça, porque a cabeça governa o corpo. Se os seus pés, você é o pé, a cabeça governa o seu pé. Se você é a mão, a cabeça governa a sua mão. Ah, o pé, não, eu vou para cá. O outro pé, não, eu vou para cá. Tem uma coisa errada nisso daí. A mão, a cabeça, pega esse cântico aqui, pega esse livro. A mão disse, não, vou pegar é o microfone. Tem alguma coisa errada nisso daí. É muito fácil de saber, não é não? Que tipo de espírito que você está sendo regido? Que tipo de espírito? Vejam. Assim, ele adverte que esse evangelho seria sempre o mesmo. Ora, Paulo batizava em nome de Jesus e rebatizava, e quando as pessoas não tinham sido imersas assim, ele pôs a igreja em ordem e ensinou ao uso adequado dos dons do Espírito e confirmou que eles deveriam permanecer na igreja até que Jesus viesse. Desse modo, os mensageiros seguintes, todos os 6 remanescentes, pelo mesmo Espírito Santo, arderiam com o mesmo fogo e dariam a mesma luz do Evangelho de Jesus Cristo, e os sinais o seguiriam. Você já imaginou se Paulo pregasse e aquela outra luz que viesse em Irineu fosse diferente da que veio de Paulo? A outra luz que viesse em São Martim fosse diferente da que viesse em Irineu, e a outra luz que viesse em Columba fosse diferente da que viesse em São Martim, e a que viesse de Lutero fosse diferente da que viesse de Columba, que confusão não seria, né? Mas é o mesmo Espírito, Deus, mesmo ontem, hoje e para sempre. Isso é segurança eterna. E nós temos que ter essa sabedoria divina para saber a maneira que nós devemos atuar, agir e se comportar na palavra. Não podemos ser diferente dos mensageiros. Porque não é só os mensageiros que é ovelha, todo o corpo de Cristo é ovelha. Correto? Todo o corpo é ovelha, começando das cabeças. O próprio Jesus é ovelha, é cordeiro. E ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas conhecem, elas não seguem a voz de estranhos. Isso abrange tanta coisa, irmãos. Porque na verdade a mulher, ela deve ser submissa ao marido. Porque o marido é o cabeça da mulher.
Ela deve ser submissa. Como a igreja deve ser submissa a Cristo, porque Cristo é a cabeça da igreja. Não é mesmo? E Jesus é a palavra. É a palavra, ele é. Olha, Irineu qualificou-se, sim. Martim qualificou-se, sim. Columba qualificou-se, sim. Martim Lutero qualificou-se, muito seguramente. Wesley qualificou-se, sim, sim, senhor. Ele teve um grande ministério e até orou para o seu cavalo ficar bom, e ele ficou. Aí está. 7 eras da igreja e 7 mensageiros que foram semelhantes. E Paulo pronunciou uma maldição sobre qualquer um que dissesse que era mensageiro, mas tivesse um evangelho diferente e vivesse numa luz diferente. O evangelho, a luz é o mesmo, o Espírito é o mesmo. O Espírito Santo, o evangelho, a luz é o mesmo. É o mesmo. E o Espírito Santo na vida do mensageiro, trazendo a palavra para você. E quando você recebe a palavra do mensageiro, você está recebendo o Espírito Santo que está no mensageiro. O mesmo. O mesmo evangelho, a mesma luz, a mesma vida. Não é mesmo? Agora, esta minhas últimas afirmações concorda com o resto da palavra? Sim. A palavra diz que alguém acrescentar a esse livro ou tirar dele seria atormentado e sentenciado à condenação por Deus. Por Deus. Deus disse: eu farei vir as pragas escritas neste livro, ou tirarei sua parte da árvore da vida. Apocalipse 22, verso 18. Você viu aí? E nós podemos ver como que as coisas estão acontecendo nesse dia que nós estamos vivendo. Tudo está acontecendo. Não vai acontecer, já está acontecendo. Nós já estamos vivendo, irmãos, o cumprimento das últimas profecias, tanto para a igreja noiva como para o mundo. Veja a praga que está caindo lá nos Estados Unidos agora. Aquilo é uma praga, é juízo. É o juízo de Deus. Se não é o Apocalipse cumprido na vida deles. As denominações, tudo. Mas a noiva também, ela está do outro lado, prontinha e preparada. Os eleitos já estão no seu lugar. Preparadinho, prontinho. Qualquer hora dessa você vai ver acontecer. Deus nos abençoe. Deus nos ajude, né? E nos guarde. Eu vou parar aqui. Parei no parágrafo 33, daremos continuidade no 34. Vamos cantar 119, ao passar o Jordão.
Jordão passarmos unidos, entramos no céu, viremos lá, uma areia da praia os remidos, ó que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todo salvo pois virá. Sim, tantos como a areia da praia, lá na margem do rio da vida, onde paz e justiça virá, nós veremos a terra prometida, ó que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois virá. Sim, tantos como a areia da praia, quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu estará, e prostrado aos seus pés adorarmos, ó que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todo salvo pois virá. Sim, tantos como a areia da praia. Aleluia! Graça, graça, graça é aquela que nos fez ser o que somos. Isto é verdade. Eu não pedi para ser assim. Foi a graça que me fez. Você não pediu. Foi a graça que te fez. Amém? Deus continue nos abençoando. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, despede cada um em paz. Leva-os guardados e protegidos sob a tua potente e poderosas mãos. Em um tempo obscurecido como este que estamos vivendo, deixa ser essa verdadeira luz que arde, que resplandece nesse tempo escuro e cruel. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe. Abençoe um outro no nome do Senhor Jesus. Estamos terminados.